É no famoso, é 3, é 2, é 1. Salve, salve para mais um fumble. À minha direita, eu tenho que começar com isso, porque eu acho que ele realmente desistiu do Carolina Panthers. Já vimos ele com camisa do Seattle, agora com camisa dos Patriots. Na semana que vem, ele prometeu que vai usar uma camisa do Atlanta Falcons, do jogador favorito dele da temporada, que é o Bijanzinho. É ou não é, Gilmar? Salve, salve, Wesley, Caio, nosso telespectador, um salve pra você aí. Tava com a blusa do McCaffrey semana passada, não tô te entendendo não, aí. Como assim que eu desisti? Pois é, McCaffrey, você sabe que ele não tá mais nos Panthers. Não, mas né? aqui eu tenho é original. Pode ter É original dele. O McCaffrey não nasceu pra ser 23, ele nasceu pra ser 22. Ô, Caio, mandando um salve pra você, você precisa ver os drafts do Gilmar. Os drafts do Gilmar, ele acha até hoje que é o cara na pena. Ele pega DJ Moore, ele pega o Brian Burns, ele pega Christian McCaffrey. É a viúva do Cam Newton, do Luke Kuechly e do Christian McCaffrey junto. Exatamente. Sem falar das viuvez de quem nunca foi, né? Saudade do que a gente não viveu, como o nosso amigo Neymar, com o Nick Bosa, George Kittle, entre outros. Bom, no programa de hoje nós vamos falar da situação do T. Higgins, e o Caio vai me confirmar. Se eu não me engano, o T. Higgins é o único dos jogadores que foi tagueado que não teve sessão de contrato. O Snead também não teve, mas o Snead acabou sendo trocado. Então nós vamos brincar aqui com esse futuro do T. Higgins, e o Caio vai explicar um pouco melhor essa situação que foi noticiada ontem, enfim, que ele não vai participar dos treinamentos das OTAs, né? E vamos fazer o nosso top 5 edge rushers, outside linebacker, defensive end, ou seja, aqueles carinhas que jogam ali na ponta e quem tem como principal objetivo derrubar, amassar e destruir o quarterback. Caio Miari, o Adam Schefter e companhia noticiou ontem, né? A situação do T. Higgins, e é óbvio, né, que quem é torcedor da NFL, quem joga fantasy, fica louco. Será que o T. Higgins vai ser negociado? Será que não vai? Qual que é a situação atual do wide receiver de Cincinnati? Bom, vamos lá, Wesley. A situação é, como você falou, bem introduziu, né? Ele é o único jogador que recebeu a franchise tag nesse ano que ainda não assinou a tag ou não assinou uma extensão contratual, enfim. A questão com o T. Higgins fazendo um resumo, a tag tem um valor fixo que depende de cada posição. No caso do T. Higgins, esse ano está em torno de $20 milhões se ele jogasse sob a tag nessa temporada, só que ela vale só um ano. Por isso que os jogadores odeiam tanto a tag, porque jogar uma temporada de um ano só, num contrato de um ano só, né, é muito arriscado. Às vezes esse jogador machuca. No caso do Higgins, é o primeiro contrato dele, então ele não é que ele tem aquele contrato gigante já assinado na carreira, não, ele está tentando justamente assinar o grande contrato, então ele não quer se expor jogando no contrato só de um ano. Isso é a tag. Para lembrar que é a média dos 5 maiores salários da posição, né? Isso. No caso, se for a primeira tag, se for a exclusive tag, tem algumas observações, mas sim. Mas o caso dele é essa, né? Isso, exatamente isso. Então, basicamente é isso. O Cincinnati Bengals colocou a franchise tag nele, porque a franchise tag para o time, nesse caso, você ganha um pouquinho de tempo para continuar negociando, ao invés do jogador virar um free agent. Então, a ideia do Cincinnati Bengals era colocar a franchise tag no T. Higgins, ganhar um pouco mais de tempo para eles negociarem uma extensão, um contrato de longo prazo. Mas o T. Higgins e o Cincinnati Bengals, eles não têm negociado. Aparentemente, faz um ano que eles nem conversam um contrato novo. E o que foi reportado nessa semana é que eles não vão assinar um contrato novo até começar os OTAs, né? Que são os primeiros treinamentos de fato, que valem, que tem certa importância nessa off-season. Então, o Cincinnati Bengals vai começar treinando sem o T. Higgins em campo. A maioria dos OTAs começaram essa semana, alguns começam no final da semana, mas enfim. A questão agora com o T. Higgins o Cincinnati Bengals tem até o dia 15 de julho para assinar um acordo com mais de um ano de duração com ele. Se isso não acontecer até o dia 15 de julho, o T. Higgins pode até assinar um contrato novo com os Bengals, mas só pode ser de um ano de duração. Se o T. Higgins decidir não assinar a tag de jeito nenhum, se o Cincinnati Bengals não trocar ele de jeito nenhum, ele não pode jogar a temporada. A gente lembra do Le'Veon Bell, né? 2018, ele não joga pelo Pittsburgh Steelers, porque ele não quis assinar a tag, ele não assinou um contrato novo, ele acabou sendo trocado pelo Pittsburgh Steelers para o New York Jets e depois assinou um contrato com Nova York. Mas a situação é essa, Wesley. Hoje o T. Higgins não tem um contrato com os Bengals porque ele não assinou a tag ainda
eles tentam negociar um contrato a longo prazo. Até para ele ser trocado, ele precisa assinar a tag, tá? Ele só vai para ser trocado se o time que vai receber ele já tiver um negócio fechado, pelo menos apalavrado, né, uma extensão contratual, mas por enquanto ele continua sendo jogador dos Bengals, mas sem estar em campo. Gilmaritos, vamos brincar um pouco de exercício, mandinar futurologia. É óbvio que você deseja ele no Carolina Panthers, mas toda hora que fala disso, Carolina Panthers, um time ou até mais um time que você consegue ver T. Higgins caindo como uma luva, ele que com certeza seria o wide receiver em alguns times da NFL. Cara, quem tem Jonathan Mingo, Adam Thielen, Terrace Marshall Jr. vai querer T. Higgins? Qual é, meu filho? Me respeita. Velho, tem muitos times aí que ele seria o wide receiver 1, inclusive no meu Panthers, né? Fora brincadeira. Acredito que seria um baita destino para ele. Pensando, quantos times você quer? Um só, 2, 3? Pode ser o seu Carolina Panthers. Eu tenho 2 aqui engatilhados também. Então demorou, pode ser meu digníssimo Carolina Panthers. Ele jogou naquelas bandas no college lá, né, Caio? Confirma pra nós. O T. Higgins é de Clemson, né? Fez faculdade em Clemson, então, geograficamente é ali, Carolina do Sul, onde joga o Carolina Panthers. Carolina do Sul, Carolina do Norte, um do lado do outro. O T. Higgins, ele jogou, ele é muito familiar com aquela região ali dos Estados Unidos. Eu acostumado com tempero de lá. Olhando até o Spot Track aqui, projeções salariais dentro do top 51 nos jogadores, eu vejo um time, eu vou falar um também, deixar para o Caio trazer um time que ele cairia assim, como uma luva de ouro, que é o Los Angeles Chargers, né? Os Chargers têm uma quantidade de incógnitas, né? Trouxe DJ Shark, tem Quentin Johnson, Joshua Palmer, mas perdeu o Mike Williams, perdeu o Keenan Allen, draftou o Led McConkey, né? Led McConkey de Georgia. Que, enfim, a gente precisa ver, um cara que mais de slot. Eu acho que o T. Higgins cairia com uma luva e os Chargers têm espaço, né? É um time que está se reformulando muito, inclusive, né, Caio? Reformulando muito. Eu ficaria muito surpreso se os Chargers dessem um contrato, porque hoje o T. Higgins ele vai estar procurando um contrato aí de uns 5 anos, 100 milhões, às vezes 4 anos, 100 milhões também. Acho que ele está meio que nessa casa, ele está tentando ser um dos wide receivers mais bem pagos da NFL. Ele sabe que ele não vai ficar no top 5 da posição, mas se ele está tentando entrar entre os 10 mais bem pagos da posição. Os Chargers tiveram a chance de ir atrás de um wide receiver espetacular na primeira rodada, né, com a 5ª escolha geral do draft, mas preferiram pegar a linha ofensiva, estilo do John Harbaugh, do Jim Harbaugh, para depois pegar um wide receiver na segunda rodada. Será que eles dariam um contrato desse tamanho para um wide receiver igual a ele? Eles não quiseram pagar o Keenan Allen, mas é um cara muito mais velho. Olhando aqui, por exemplo, será que o Arizona Cardinals não era a minha segunda opção, que está logo abaixo ali nessa projeção do Sport. Exato, porque o T. Higgins, ele é novo, então ele meio que casa com essa identidade nova dos Cardinals, que chegou o Marvin Harrison Jr., o Trey McBride é um tight end que foi muito interessante na reta final da temporada passada, mas ainda falta um wide receiver número 2, né? Ainda falta um outro cara. O T. Higgins poderia chegar, ser o cara número 2, igual ele já está acostumado a ser com o Ja'Marr Chase, e o Arizona Cardinals tem espaço no teto salarial. Eu achava que o Jacksonville Jaguars fosse tentar ir atrás do T. Higgins, acho que faria muito sentido. O próprio Brandon Ayuk também, a gente lembra que o T. Higgins não é o único wide receiver que está procurando um contrato novo, não, ou que pode ser trocado. O Brandon Ayuk também está nisso, só que aí os Jaguars pegaram o Brian Thomas Jr. na primeira rodada do draft, então eu acho que... Mas enfim, eu gosto da ideia do Cardinals, gosto da ideia dos Chargers também. Então vamos ao... Mas assim, só para matar esse assunto aqui, mas você acha que ele tá correndo atrás para ser um segundo wide receiver? Eu acho que ele tá querendo um contrato mais para ser o número 1, né? Para provar o seu valor. Inclusive porque eu acho que ele fica um pouco incomodado de jogar um pouco na sombra do Ja'Marr Chase. Talvez é uma impressão minha nesse ponto. Não, mas ele quer ficar nos Bengals. Se ele tivesse incomodado com esse quesito que você falou, de ser o número 2, ele queria sair dos Bengals. Ele quer receber o contrato grande dos Bengals. Exato. Só que o problema é que os Bengals, aí tem coisa dos bastidores, os Bengals não podem dar exatamente o que eles querem por causa de outros jogadores. O Trey Hendrickson também agora quer um contrato novo com os Bengals. A gente sabe que o Ja'Marr Chase vai ter que pagar ele. O Joe Burrow acabou de começar o contrato. Então, os Bengals não podem dar, ou estão tentando não dar o que o Chase quer, o que o T. Higgins quer. Então, não é nem que ele não quer ser o número 2. Eu acho que o T. Higgins e hoje em dia na NFL, você precisa ter no mínimo 2
para ter sucesso. Ter só um não vale nada. Então, o número 2 ainda assim é muito envolvido no plano de jogo, né? Então, enfim, eu acho que é mais pela questão do valor do que de fato ser o número 1, número 2, número 3. Eu não acho que seja muito por isso, não. Mas, de novo, vai ter muita coisa que vai sair mais para frente. Na Austrália, o Zay Flowers já é o wide receiver 2. Vamos. Imagina. Vamos ao nosso top 5 jogadores de ponta, os famosos edges. Na quinta posição, Caio Miari, quem você coloca? Então, vamos lá. A gente vai fazer o nosso voto top 5 aqui, né? O meu quinto colocado é o Max Crosby, o edge rusher do Las Vegas Raiders. Eu vou deixar vocês fazerem seus votos e depois a gente comenta sobre ele. Eu coloquei também o Max Crosby, porque acho que vale pegar, pelo menos o meu critério foi pegar os últimos 3, 4 anos. Eu acho que ele teve um crescimento, ele fez uma temporada absurda, mas ele ainda é um cara que eu vejo com alguns probleminhas em relação aos outros que nós vamos citar. Então, eu acho que ele é o menos completo, embora o motor daquele cara é um negócio absurdo, né? Não apaga nunca, mas eu acho que ele é o número 5 também. Gilmar, ele é teu quinto? Não, meu quinto é o Micah Parsons. Por que o Micah Parsons é seu quinto, meu querido? Ué, mas já posso, até porque eu fui responder, né? Mas, cara, o Max Crosby já vai ser o quinto, mas aí talvez mais justifica porque você tem o Micah Parsons em quinto, porque o Micah Parsons, na minha lista, e acredito na do Wesley, ele tá longe da quinta, ele tá mais perto da primeira do que da quinta. Então vamos ver. Não, na minha aqui, dentro do que eu... Eu falei na minha do Wesley. A minha também, ele tá um pouco mais acima. Não tão acima, mas tá um pouco mais acima. Então, o quesito que eu coloquei é justamente porque eu acho que o Micah Parsons ele tem mais ajuda defensiva, né? O DeMarcus Lawrence ajuda muito ele ali, né? Como pass rusher e tal, pressionando. Eu acho que o Cowboys ele tem uma unidade defensiva muito mais competente que a dos Raiders. Aí eu já não tô entrando tanto no mérito individual, é mais coletivo. E eu acho que o Michael Crosby, Max Crosby, né? Ele é um motor, assim, cara, ele joga para mim sozinho, pressionando todos os quarterbacks na temporada inteira. Só ele e Deus ali pressionando o quarterback adversário, porque a defesa dos Raiders é uma baba. Então, assim, se você pega quesito unidade, claro que individualmente, explosão e tal, o Micah Parsons, eu acho ele um pouco assim, mas pensando num time, que é o que talvez é o critério que eu estou avaliando aqui, o Micah Parsons, ele fica um pouco atrás e assim, em playoffs ele tem me decepcionado também, sacou? Então, isso foi um critério que eu usei. Os 2 últimos playoffs dele, eu acho que ele ficou aquém. Até pelo nome que ele tem e o que a gente espera dele, eu acho que ele ficou devendo nos 2, né? Já que é para bater no Dak Prescott nos playoffs, por que ele também não pode ser, sacou? Wesley, sobre o Max Crosby, né? O que eu acho que acabou sendo o nosso quinto, mas ele não perdeu, até hoje, ele nunca perdeu um jogo por lesão desde que ele chegou na NFL, isso é algo espetacular. E dentre todos esses que a gente vai falar, ele talvez seja acima do quinto no quesito defesa contra o jogo corrido. A gente tem que lembrar disso também, que tem muito edge rusher que, além de chegar no quarterback adversário, ele produz muito bem no jogo corrido. Ele liderou a NFL em tackles para perda de jardas em 2022 e em 2023. Ele é um absurdo, ele gera muita pressão. Ele, como o Gilmar bem destacou, ele é o número 1 no time que tem uma defesa ruim, ou seja, todo mundo sabe que ele vai ser o ponto central daquela defesa e ainda assim ninguém consegue parar ele. Mas até mesmo nas estatísticas da temporada 2023, outros edge rushers, e aí incluindo o Micah Parsons, incluindo o Myles Garrett e alguns outros, receberam mais bloqueios duplos do que o Max Crosby e ainda tiveram estatísticas melhores. Estatísticas de pressão, estatísticas de sacks. Então eu acho que eu não consigo encontrar muito um defeito no jogo do Max Crosby. O problema é que os outros que estão na NFL, eles que são espetaculares demais. Entendeu? Então é a mesma coisa, o quarterback. Às vezes tem um quarterback que é perfeito, mas existe perto que o Mahomes. Então enfim, é mais pelo o quão bom os outros são do que alguma coisa contra o Max Crosby, que é o meu quinto colocado. Eu só faço uma vírgula no Max Crosby, eu vou dizer, nem vou chamar, repare que eu não estou chamando ele de burro, mas eu acho ele o menos inteligente dos 5. Às vezes ele não pega os melhores caminhos para ir atrás do quarterback, considerando, de novo, os 5 que são meio unanimidade. E às vezes faz alguma falta, alguma penalidade que não precisava. Ele gosta de um jogo o trash talk, ele fala muito, tem um vídeo dele falando com o Mahomes também, naquele jogo que ficou muito famoso.
Então ele gosta disso, acaba, às vezes, passando um pouquinho do limite, mas, de novo, é um cara espetacular. E uma coisa que vale destacar, né? Ele entrou na NFL como uma escolha de terceiro dia do draft. Pouca gente esperava muito dele. Ele, coincidência, até ele estudou em Clemson, que a gente acabou de falar aqui em relação ao T. Higgins, mas em alguns outros, Ed Rusher chegou na NFL como escolha de primeira rodada, segunda escolha geral, primeira escolha geral. O Matt Crosby entrou como escolha de quarta rodada, se eu não me engano. Foi isso mesmo, quarta rodada. Se você jogar o nome dele no Google e colocar Scouting Report, que são aquelas projeções que o site da NFL faz, a foto dele, ele parece mais um ator de Malhação, um ator de American Pie. Você fala assim, esse cara não vai ser um Ed. Aí mete umas tatuagens muito loucas, faz um look de homem das cavernas e vai atrás do motor do cara, assim, é absurdo. Na quarta colocação, vou chamar o Gilmaritos. Na sua quarta colocação, o Gilmar vai começar a romper a amizade agora comigo, quer ver? Não. Meu quarto colocado é o Micah Parsons. Eu acho que eu só troquei e inverti ali pelo critério que eu usei aqui. Mas Não, o seu quarto é o Max Crosby, né? Não, o Max Crosby. É, o Max Crosby, desculpa. O meu quinto é o Micah Parsons. Ele é o quinto e o quarto. Cara, assim, é o que o Caio falou, velho. Eu não tenho nada contra o Micah Parsons, eu acho ele incrível. Eu acho que o que mais me impressiona nele é a envergadura atlética. Ele é um cara muito rápido, forte, inteligente, né, no jogo. Ele é um cara completo. O problema que eu tô tendo com ele é porque ele já perdeu o jogo por lesão e nos playoffs ele tem me decepcionado e não tem sido aquele cara que eu espero. E não sei se vocês têm essa impressão, que já é o segundo ano que eu noto isso. Ele é tipo uma Coca-Cola. Depois que você abre e coloca na geladeira, você vai buscar o gás, não tá mais lá, velho. Então, tipo assim... Eu, do meio da temporada Não, tô falando sério. Eu achei ótimo. Eu tô rindo, porque eu achei a analogia ótima. Gilmar, é por isso que a gente... São por essas analogias que a gente deu esse contrato enorme que você tem hoje com o Fórmula. Exatamente. Já que você não tá trazendo futebol mais, agora você trouxe refrigerante. Pô, genial, cara. Mas eu fico com essa impressão que do meio da temporada pra frente... O Micah Parsons, ele tem um declínio, velho. E não é só do ano passado, não. No outro também ele cai. Então eu acho que ele chega nos playoffs um pouco sobrecarregado, né? O Max Crosby não teve essa oportunidade, mas... O Max Crosby não joga pós-temporada. Esse que é o problema, então, né? É isso que eu falei. Mas até o último jogo ele chega destruindo, velho. Assim, impecável. Esse foi o critério que eu usei entre o quarto e o quinto. Aqui, antes de eu passar a bola pro Caio, só pra gente fazer essa analogia... O Micah Parsons para você é o que o Santos vai ser esse ano na Série B, ô Gilmar? No meio para frente vai perder gás e não vai a lugar nenhum, é isso? Cara, eu acho que o Santos começa a ir mais como Guarapã, né, velho? Porque o Santos, para quem não sabe, o Caio não tem um time na NFL, enfim, mas ele é santista. Depois, se ele quiser contar, tem história do padrasto dele, né, que jogou no Santos, enfim. Eu era sócio também antes de eu mudar para cá. Você tem time na NBA, Caio? Eu também não. Não, eu tenho o LeBron James. Antes que o LeBron James... Era igual o Peyton Manning era na NFL para mim. Peyton Manning, ali. Aonde que ele jogava, eu tava torcendo. Então, Colts, depois Denver Broncos. Aí, depois que ele aposentou agora, faço coleção de camisas e gosto de vários e cubro o esporte. Só vou passar a bola para você. Eu já gostei do Bulls por causa do Jordan. Depois gostava dos Supersonics por causa do Gary Payton, do Shao Kemp. E aí eu me apaixonei por um time por causa do jogador que foi o Dirk Nowitzki. E aí, quando eles ganharam o Super Bowl do LeBron, inclusive, aí me apaixonei e agora chegou esse menino maravilhoso, o tesouro lindo, que é o Luka Doncic. Dito isso, Caio Miari, quem é o seu quarto lugar? Eu acho que vai ser o mesmo que o meu, hein? O meu quarto lugar é o Nick Bosa. O Nick Bosa, Ed Rusher do defensive end, Ed Rusher, né, do San Francisco 49ers. Aí começa a ser uma outra questão. Colocar o Nick Bosa em quarto pode parecer baixo demais. A gente está falando de um cara que 2 anos atrás foi o melhor defensor da NFL. Ele é o atual defensor mais bem pago da NFL, né? 34 milhões de dólares. Desde 2021 ele até lidera a NFL em pressões. A questão de novo, é mais o que os outros fizeram mais do que o Nick Bosa em si. O Nick Bosa, ele talvez seja um pouquinho menos físico do que alguns outros jogadores que a gente vai falar aqui, só que poucos jogadores têm a técnica que ele tem. Eu acho que o jeito, como o Wesley falou, o jeito que ele corre, como que ele
movimenta as mãos, o trabalho dos pés é espetacular. Ele teve 18 sacks e meio em 2022, a maior marca da NFL. Quando ele ganhou, foi nomeado o melhor defensor do ano. E aí, no ano passado, ele caiu um pouquinho, e muito disso pode ter a ver também com o quesito, que ele estava querendo um novo contrato antes da temporada. Então, ele não se juntou ao time dos 49ers logo de cara. Ele ficou um período afastado, longe dos treinamentos, porque ele queria um contrato novo. Então, ele reportou para o training camp um pouquinho mais tarde. Então, o começo da temporada dele foi um pouquinho mais lento que de costume, acho que pode ter a ver com isso. Então, num ranking que é tão equilibrado, que é tão igual, a temporada 2023, eu acho que é um critério de desempate, e ele teve uma temporada de 23, entre aspas, abaixo. O abaixo para ele, né, é mais de 10 sacks, 4 fumbles forçados, mas comparado com outros, ele fica um pouquinho atrás, por isso que ele fica em quarto para mim. Eu coloquei ele em quarto também, e por isso que eu falei antes até do Caio que o Gilmar ia ficar bravo comigo, porque o Gilmar é fã do Nick Bosa, ele até mutou ali o microfone, que ele me xingou. Vocês combinaram? Vocês dois combinaram em off, eu não sei? Não, mas eu tenho certeza que o meu segundo, quer dizer, eu acho que o meu segundo e terceiro com o Caio vai diferenciar. Mas, enfim, eu acho o seguinte, as duas coisas que fizeram, e o Caio falou muito bem, é até cruel, né? Porque é um top 5 que, assim, não é que tá um tão na frente e o outro tão abaixo, são bem parelhos. Então tem muitas coisas para olhar. Às vezes, preferências, números, o time que ele joga. E o Caio tocou num ponto que eu, particularmente, usei também como critério de desempate. Assim, o Nick Bosa, talvez dele seja o mais técnico, mas exatamente o porte físico, a força dele, talvez diminua a potência dele em relação à chegada nos quarterbacks, assim. Claro, a gente tem números de sacks, números de pressões que vão deixar um pouco essa leitura complexa, mas comparado ao Myles Garrett, comparado ao Micah Parsons e o TJ Watt, eu não vejo uma força física igual a desses caras, assim. E aí eu acho que ele acaba sendo uma ameaça um pouquinho inferior. E vale lembrar que ele joga provavelmente na melhor defesa da NFL já há alguns anos, o que facilita também um pouco o trabalho dele. Então, assim, de novo, estou aqui nessa coisa do quarto lugar, mas é o quarto lugar que, se vai para Baltimore, eu pego um avião e vou lá em Baltimore receber ele. Carregar não dou conta, né? Pego a camisa dele e jogo pro alto, assim. Então, é o que o Caio fala, né? Para saber se você, para ranquear, saber se você quer o cara no seu time. Nesse caso, eu queria o top 10 de Ed, eu queria, né, no Baltimore. Para mim, só para completar o que adiantou dos rankings, é o seguinte: para mim tem um gap, né, um espaçozinho entre o Max Crosby e o nosso top 4. Esse espaçozinho é um pouquinho maior do que o restante desse top 4. Então, nesse top 4, se o teu time tiver qualquer um desses, você vai achar ele o melhor da NFL. É por preferência, é porque você gosta. Então, é muito igual. E se você tiver qualquer um desses 4, o teu time já tá muito bem servido. É mais aqui que a gente tem que escolher e fazer a preferência. E, de novo, eu acho que o meu critério de desempate vai muito no quesito 2023, o que a gente acabou de ver, né? E aí, no caso, o Nick Bosa ficou um pouquinho para trás. O Nick Bosa que está entre os defensores da NFL, edge rushers, né, que mais enfrentou bloqueios duplos, e ele ficou no top 10 de confrontos vencidos em bloqueios duplos, o que é uma estatística muito importante. Vou puxar agora o terceiro lugar, porque eu acho que agora que eu vou desencontrar com o Caio Miara, e aí eu vou colocar em terceiro o Micah Parsons. E já ficou igual. Ficou igual. E aí eu já vou justificar o porquê do Micah Parsons. Eu acho que o ponto que o Gilmar tocou várias e várias vezes, e é um negócio que a gente viu muito nas transmissões da NFL, porque bem ou mal o Cowboys é um dos times, é o time mais valioso de todos os esportes americanos, né? Se eu não me engano, é a franquia mais valiosa do mundo, né, Caio? Se eu não me engano. Só fica atrás do Real Madrid, né? Se for olhar o time de valor de mercado, assim, da valor da camisa, contando até futebol. Assim, eles estão sempre no prime time. Até brinquei outro dia mandando no grupo lá que o único time que não vai ter jogo de prime time esse ano é o nosso Carolina Panthers. E assim, constantemente a gente viu o Micah Parsons muito ofegante, muito, muito ofegante. Acho que tem um pouco de uma inexperiência que ele está construindo, de muitas vezes ter uma entrega intensa e absurda no jogo, às vezes, quando o jogo já nem está mais em disputa, é um jogo até decidido, ele está ali com muita intensidade, então eu acho que falta
é uma maturidade. Mas é um fenômeno e acho, e aí eu quero já jogar a bola para o Caio, depois a gente vai ouvir o Gilmar, acho eu que daqui 2 anos, talvez a gente não esteja mais considerando esse cara no top 3, e sim no top 1, porque, enfim, Myles Garrett e TJ Watt já não são tão novos mais, né? E o Micah Parsons ainda é um moleque, tem o quê? 25 anos, né? Então, assim, isso. É algo absurdo pensar que ele tem 25 anos, que ele vai chegar até os 29 anos, com pelo menos mais 4 anos de NFL em alto nível, provavelmente evoluindo tecnicamente. Então, assim, que já é um cara muito absurdo. Mas é isso, Caio. Por que o Micah Parsons foi para o seu terceiro lugar? Eu acho que também tem um pouquinho da temporada passada não ter sido a melhor temporada dele. De novo, a temporada, entre aspas, mal, né, ruim do Micah Parsons ainda é brilhante. Ele ficou em terceiro na corrida para melhor defensor da temporada. Então eu acho que vai muito por isso. Sobre o Micah Parsons, né, do nosso top 5, ele muito provavelmente vai ser o mais novo de todos os jogadores. Ele está só na terceira temporada dele. Se a gente comparar todos esses defensores nos primeiros 3 anos, o começo do Micah Parsons é o melhor na NFL. O Nick Bosa é o que talvez chegue mais próximo, mas ele machuca, né, na segunda temporada, rompeu os ligamentos do joelho, então ficou muito tempo sem jogar. O Micah Parsons não. O Micah Parsons tem nessas 3 primeiras temporadas é o melhor, e como o Wesley falou, a gente talvez ainda não viu a melhor temporada dele, porque é um cara de 25 anos e tudo mais, mas nesses 25 anos, né, ele ficou em segundo para melhor defensor do ano como calouro, em segundo para melhor defensor do ano em 2022 e em terceiro no ano passado. 13 ou mais sacks todos os anos na NFL, já tem touchdown defensivo, são 7 fumbles forçados em 3 temporadas. Ele é um cara que você pode colocar ele em qualquer lado da linha defensiva que ele vai fazer a diferença. A velocidade dele é um absurdo. Desses todos aí, para um edge rush, ele é o mais rápido, até porque ele jogou linebacker no college football lá em Penn State. Enfim, é um dos melhores defensores da NFL. Você pode argumentar que ele talvez seja o melhor defensor da NFL. Para mim, pela temporada 2023, ele fica um pouquinho abaixo dos meus 2 primeiros. Ô, Gilmar, antes de você trazer o seu terceiro, vou puxar você para essa conversa, porque você estava falando, né, do próprio Micah Parsons, antes de a gente começar a gravar o programa, dessa coisa dele ter começado como o ILB, né, o inside linebacker, depois foi trazido para a ponta. É um cara versátil, igual o Caio falou, assim, você não vai ficar, porque a gente sabe que o linebacker é aquele cara que vai ficar tomando tronco, sobretudo de running back. Então, normalmente são caras muito fortes que apanham demais. Então, esse hibridismo do Micah Parsons também é um negócio importante, né? Com certeza. Até o que o Caio a gente falou aqui em off, né? Que você falou aí, a gente não chegou a falar, porque a primeira temporada dele, eu tive muita impressão que ele começou assim, quase toda a temporada como linebacker, porque ele jogava muito atrás da linha, né, defensiva ali dos Cowboys. Então, o que diferenciou ele, inclusive, isso, assim, nesse ponto, é a velocidade e a inteligência dele, como é que ele consegue quebrar, e qualquer gap ali ele consegue quebrar e fazer essa pressão muito rápida, até pelo ponto do atleticismo dele. Então, eu acho ele um cara incrível, velho. Mas o ponto que eu discordo, assim, com o meu terceiro lugar, que é o Nick Bosa, que eu acho que ele não vem de uma temporada espetacular, mas mesmo assim chegou no Super Bowl e fez uma partidaça. É o ponto que, tipo, dos 5 que a gente vai falar aqui, talvez o Micah Parsons é o que chegou na melhor defesa, no melhor momento. Ele já chegou, a defesa dos Cowboys já era espetacular. A defesa dos Fortnite é melhor que a dos Cowboys. Mas quando o Nick Bosa chegou, a defesa não era aquilo não, meu querido. Quando o Nick Bosa chegou, foi no começo desse time dos 49ers. Mas nós estamos comparando o Nick Bosa hoje. Tá, mas o Caio pegou... Hoje. Tá, mas o Caio pegou num ponto que ele falou, o Micah Parsons é o mais novo e talvez foi o que começou melhor na liga. O Micah Parsons tem 24 anos, mas é o que chegou... No top 5, é hoje. Tá, mas ele é o que chegou na defesa mais arrumada, ele é o único cara desses, assim, que a gente tá falando, o Nick Bosa já ganhou o melhor defensor do ano. Ano passado, ele não tem um número expressivo de sacks, que ele tá com 10, mas entre esses edge rushers, ele deve estar, não sei, Caio, de falar no 2023, que eu não pesquisei, apenas coisas da minha cabeça. Ele é um dos caras, ele teve muita pressão, velho, no quarterback. Ele não teve o sack, mas ele tava o tempo inteiro enchendo o saco ali da linha defensiva. O Micah Parsons ou o Nick Bosa? O Nick Bosa? O Nick Bosa e o Micah Parsons. Ele é o que mais... Ele tem 10 sacks, mas o número de pressão dele
tá muito alto, velho. Ele Gilmar, então, muito quarterback. O Pro Football Football na Reference, estatística no sexo. o Pro Football Reference, de acordo com o site, o Nick Bosa teve 44 pressões, o Micah Parsons teve 43. Então, basicamente, igual o Micah Parsons com 4 sacks a mais do que o Nick Bosa. E se a gente for olhar só o Pro Football Focus, que é um outro site que faz de pressão, aí o Nick Bosa teve 95, o terceiro da liga, o Micah Parsons 103, o número 1 da liga. Levando em consideração que só a temporada regular? Só a temporada regular. São números de temporada regular. Uma coisa que vale destacar também, o Micah Parsons, que foi o que o torcedor do Dallas Cowboys ficou muito pé da vida, é que o Micah Parsons, desses edge rushers que a gente falou, foi o que mais recebeu bloqueios duplos e o que mais ganhou snaps de pass rush. Ou seja, às vezes, para criar essa pressão e tudo mais, mas como a gente falou, ele acabou ficando um pouquinho atrás de outros defensores. Uma coisa para ilustrar, Wesley, o que o Gilmar falou, né? Duas coisas, na verdade. O Micah Parsons, como calouro, ele jogou 498 snaps como linebacker, Gilmar. E, entre aspas, só 370 como edge rusher. Desde então, 700 como edge rusher e 100 aproximadamente como linebacker. E aí, como você falou, foi aquela mudança porque o Dallas Cowboys viu que usar ele meio que meio a meio não fazia sentido, tem que usar mais como edge rusher. E eu estou fazendo a pesquisa aqui, Wesley, quando o Micah Parsons chegou nos Cowboys, qual era a defesa deles e quando o Nick Bosa chegou, como era a defesa dos 49ers? A defesa dos 49ers era melhor. A defesa dos 49ers era melhor quando o Nick Bosa chegou do que quando a dos Cowboys era. Então, basicamente, os números aqui, claro que é uma pesquisa um pouquinho superficial, mas a defesa do São Francisco 49ers, na verdade não, Gilmar. É bem parecido, mas... Que ele chegou no início dessa construção do time que é hoje, né? É o seguinte, a defesa dos 49ers, em 2018, ou seja, o último ano antes de pegar o Nick Bosa, ela é 28ª em pontos cedidos e 13ª em jardas cedidas. Ou seja, horrível em pontos cedidos e mais ou menos como jardas. O Dallas Cowboys, em 2020, o último ano antes até eles pegarem o Dallas Cowboys, o Micah Parsons, 28º em pontos cedidos, ou seja, idêntica, e 23ª em jardas. Ou seja, então a defesa do Dallas Cowboys nesses itens é um pouquinho pior. Eu gosto de pensar mais no agora, porque assim, são condições nem de épocas similares, né? Um é draftado, o Bosa é 2017, né? E 2017. Não, 2019. 2019 é o ano que ele chega, o 2018 é o último ano que a gente avaliou aqui. Então, assim, isso é um gap de distância entre muita coisa diferente. O Nick Bosa chegou a jogar, por exemplo, com o Richard Sherman em São Francisco, que já nem tá na NFL. Mas o Richard Sherman que estava nos 49ers. Não, foi quando eles chegaram no Super Bowl. Eles chegaram no Super Bowl lá que eles perderam pro Mahomes, o primeiro do Mahomes. O Richard Sherman teve um ano. Mas ele estava performando bom naquele ano. O Richard Sherman não lembro, não me recordo. jogando mais como marcação em zona. Ele jogou muito bem na reta final da carreira. Não me recordo. Sério, tá passando as coisas, passando tão rápido. Eu não lembro da performance dele naquele ano. Mas eu lembro que depois ele machuca e tem uma queda sinistra no time, né? Mas é isso. Vamos então ao segundo lugar. Eu vou puxar o segundo lugar. Vou trazer o Gilmar. Me dói o coração dizer o segundo, porque o primeiro... Os dois vão doer o teu coração, Wesley. Os dois vão doer o teu coração. Cara, e sabe o que é foda? A gente tem que puxasse o top 10, talvez ali em sétimo, sexto, a gente estaria colocando o Trey Hendrickson, né? Então, assim... Só para lembrar, né? O Wesley é torcedor, pessoal, quem tá ouvindo, do Baltimore Ravens. Por isso que a gente tá falando isso. Que tem aqui, que respirem Odafe e Caio Van Noy. Porra, esse ano vai ser de ferrar, viu? Mas, voltando, eu vou em segundo lugar com o Myles Garrett. Acho que desses caras... Unânime, então. Ele é o mais regular. Ele é o mais estável. E aí, assim, eu acho que eu vou trazer um pouco o TJ Watt também, para a gente já debater os dois nomes. Cara, o TJ Watt, o ano que ele teve, que foi o de 2021, né? Acho que é 21, que é o ano que ele é o defensor do ano, não é, Caio? Isso. 22 ele machuca. O cara tem 22 sacks e meio. Isso é uma das coisas mais absurdas. E aí, a gente que pega essa referência do TJ Watt, que é espetacular, ele é um cara que, deles todos, que a gente falou, é o mais velho. Vem de uma lesão grave, uma lesão peitoral. E ano passado você fala assim, o Myles Garrett foi defensor do ano. Aí você vai olhar o número de sacks
do TJ Watt, 19 sacks e meio. Então, assim, o cara que fez mais sacks. É a regularidade contra o super cara, que é aquele cara que, assim, quando ele tem um ano foda, acabou. E, assim, e são duas defesas excelentes. A do Cleveland Browns e a do Pittsburgh Steelers. Mas é isso. Quando o cara tem o poder de ser sensacional, eu não tenho como desconsiderar. Então, o meu primeiro é o TJ Watt e o segundo o Myles Garrett. E vou deixar o Caio, porque o meu ficou igual dele. E o Gilmar? O seu, como é que ficou, Gilmar? Mr. Fears em primeiro aí. É o nome do cara, você tá louco? E ainda tem uma interceptação, hein? Teve ano passado. Então, para mim agora chegou num nível que eu acho que eu coloquei esses dois jogadores acima, que ao contrário do Nick Bosa, talvez você pode argumentar, e do Micah Parsons, eu tenho a certeza que o TJ Watt é o melhor jogador do Pittsburgh Steelers e eu tenho a certeza que o Myles Garrett é o melhor jogador dos Browns. No Dallas Cowboys, talvez você pode argumentar o Micah Parsons, mas, por exemplo, o CeeDee Lamb vem de uma temporada surreal, o Dak Prescott, muito. Você tem outros jogadores ali. Nesse caso, não. Nesse caso, você olha para o Pittsburgh Steelers e sabe que se você tira o TJ Watt do time, é uma queda absurda. E vamos lembrar, o Cleveland Browns chegou nos playoffs do ano passado, o time teve 5 quarterbacks titulares diferentes ao longo da temporada. 4 desses por causa de lesão. 4 por causa de lesão. O time chegou a jogar com PJ Walker, Dorian Thompson-Robinson, Joe Flacco e o Deshaun Watson, obviamente. E na semana 18... E o Jeff Driscoll, né? O Jeff Driscoll eu não vou contar, porque o dele foi só porque ele estava poupando, mas por conta de lesão... Mas entrou. E o surreal, com 4 desses, o time não conseguiu ganhar no mínimo um jogo, e com o Myles Garrett fazendo o que ele fez. O ponto negativo com o Myles Garrett é que a segunda metade da temporada dele, nos números, foi muito abaixo do começo de temporada dele. Então é por isso que muita gente questionou que ele ganhou o prêmio de melhor defensor do ano, mas assim, o impacto que ele teve. Tem um vídeo, né, o Browns contra o Tennessee Titans, que o Tennessee Titans coloca 2 tight ends para ficar acompanhando o Myles Garrett cada lado da linha de scrimmage, e eles são forçados a pedir um tempo antes mesmo de fazer o snap, porque não tinha como parar ele. O jeito que ele impacta o plano de jogo ofensivo, né, da linha ofensiva, é algo quase que imensurável. Fisicamente, desses daí, para mim, ele é o melhor. Ele é o mais imparável fisicamente. Agora, dito isso, eu acho que... O bicho é um coveiro, né? É um absurdo. Você lembra, Gilmar? Lembro, foi com o Kylie Murray. Que ele fez lá no jardim da casa dele. Halloween. Ele é o cara... Murray que deu um choro, falou, pô, velho, você colocou meu nome lá, foi isso, mãe? Isso foi exatamente isso. O Myles Garrett, eu acho que é o defensor que mais intimida da NFL. Ele é o cara que, assim, se eu sou um bloqueador, eu ficaria com mais medo de ter um cara igual o Myles Garrett na minha frente. Agora, dito isso, a única coisa que para o TJ Watt são as lesões. O TJ Watt, eu acho que o jogo dele é mais completo. Eu acho que ele combina a agilidade do Micah Parsons, ele combina a técnica do Nick Bosa, ele combina a força... Ele pega um pouco de cada e vira um defensor perfeito que até hoje... Ele é um mutante, né, Gilmar? Ele é um mutante. Poderes, eu sou o Capitão Planeta. Ele só esqueceu de pegar alguma característica de alguém para não machucar. Esse que é o problema dele, que ele tem machucado muito. Agora, uma estatística que é um absurdo. Nos últimos 4 anos, o TJ Watt jogou 57 jogos. Ele tem 62 sacks. 62 sacks e 57 jogos. Ele liderou a NFL em sacks em 2020, em 2021. Aí em 2022 ele joga só 5 jogos. Aí ele teve só 5 sacks e meio, né? Mais de um por jogo, mas entre aspas não vão contar. E ano passado ele liderou a NFL em sacks. Ou seja, se ele está em campo, ele lidera, incluindo um desses anos, 22 sacks e meio, como o Wesley bem falou. Ele é nomeado o melhor defensor do ano e ele empata o recorde, né? 22 sacks e meio é o novo recorde da história da NFL para sacks em uma temporada. E antes disso, ele teve 8 fumbles forçados em 2019. Também é a melhor marca da NFL. É um absurdo, assim, não tem, de novo, se ele está em campo, ele faz tudo. Ele tem fumble retornado para touchdown, ele tem interceptação, ele é o melhor jogador da defesa, é uma defesa que chega nos playoffs. É um time que chega nos playoffs por causa da defesa, então ele é o melhor jogador, enfim. E sabe o que é absurdo, Gilmar? Ele nem é o melhor Watt que tem. Isso é que é o mais absurdo. Cara, aí é uma treta, né? E aqui, você tá falando, e lembrando que ano passado eles roubaram a pick six do Myles Garrett. Não sei se não vou lembrar contra quem, mas roubaram a pick six do Myles Garrett. Você lembra, Caio? Que time que foi? Acho que foi contra o New York Jets, se for que eu tô pensando.
Se que for ele que eu entrou tô pensando, e eles roubaram dele, falou que teve falta e não teve nada. A arbitragem ou contra Jets ou contra Bears, mas enfim, é muito perto. Eu acho que foi contra os Bears, cara. É Bears ou Jets, que, Sim, enfim, mas é um absurdo. Assim, a gente tem que tentar achar que a semente dos deuses, o Dragon Ball, e dá pro TJ Watts que... Mas aí vira um cara perfeito, né? Aí também... Mas engraçado, é um absurdo. É o Broly, então. Quando o TJ Watt joga, não tem como ser melhor que ele. Talvez você pode ser igual, mas melhor que ele é muito difícil. Ele é muito, muito, muito bom. Ô, Gilmar, vamos fazer uma homenagem importante, que eu quero também ouvir sua análise dos dois, mas vamos fazer uma homenagem importante a um membro célebre do Fumble, um cara que tá com a gente, que não tá com a gente agora, mas Gilmar já tá aí porque já sabe o que eu vou falar, que é dos 20 sacks do Daniel Hunter. E a mão no chão. E vai chegar. Agora pode chegar no Houston, Texas, Gilmar. Manda um abraço pro Filipão aí, nosso grande amigo, que se tivesse aqui, ia estar tentando cavar um quinto lugar pro Daniel Hunter. Não ia estar, Gilmar? Não, se ele não entrasse, né? Daniel Hunter é melhor que o Max Crosby. Com certeza ele ia arrumar um negóciozinho. Mas aqui, o Daniel Hunter é um jogador muito bom. Você citou o Max Crosby. Ele teve 23 sacks e meio na temporada passada, o Crosby, maior marca da NFL, empatado com o Daniel Hunter. Daniel Hunter também estava empatado. Desde que a gente conhece o Felipe, toda temporada ele anuncia. Esse ano o Daniel Hunter vai fazer 20 sacks. Aí teve um programa, né, Gilmar? Que ele falou, esse ano ele tá botando as duas mãos no chão, então agora vão sair 20 sacks. Agora, o que essa segunda mão vai interferir no jogo do cara, eu não consigo te dizer. Não, mas essa técnica faz muita diferença. A técnica faz muita diferença. É porque, por exemplo, você olha o Micah Parsons, ele tá sempre em pé. Pouquíssimas vezes o Micah Parsons sai do chão. Foi o Aiden Hutchinson. Acho que até uma menção honrosa, é um jogador que talvez daqui a alguns anos pode entrar nesse nosso top 5. Ele, depois que ele mudou o posicionamento dele no pré-snap, também faz uma diferença grande. O Daniel Hunter, que na temporada passada teve a maior marca de sacks da carreira dele em um ano, mas não foi 20, 16,5. Ô, Gilmar, vale lembrar que essa coisa de botar a mão no chão, vamos fazer assim, uma analogia bem simplista, mas que vale lembrar que a gente pensar, por exemplo, no atletismo, né, sobretudo essas corridas de curta distância, os caras vão ali no mão no chão exatamente para poder fazer o impulso e ir como um touro mesmo. É a questão da explosão, né? Quando o cara joga em pé, eu fico mais assustado ainda, porque é o cara que não precisa dessa... Não é que não precisa, não vai nessa técnica da impulsão. Mas, Gilmar, a gente encerrar o programa de hoje, você que não tem esse perigo, né? Tá lá na divisão, se quiser levar para o Carolina Panthers o TJ Watt e o Myles Garrett, o Lamar Jackson, falou que manda a camisa autografada para você. Nossa, pelo amor de Deus, quero demais. Velho, o lance da mão no chão que eu quis falar aqui, porque, velho, isso não interfere, porque isso vai do atleta. Cada atleta tem um posicionamento. O Nick Bosa, por exemplo, ele joga abaixadaço. O TJ Watt nem tanto. O Micah Parsons, como o Caio mesmo falou, em pé. Então, o jogador, ele adapta do jeito que... Ele tenta buscar a melhor técnica pro jogo dele. Pra ele, é isso. É isso que a gente sempre zoou o Felipe, porque ele com uma mão, duas mãos, tanto faz, velho. Ele é bom. O problema dele era lesão, que era o ponto que a gente... E ele tá abaixo desses 5 também. Mas isso. O auge dele era um puta edge, né? No auge dele, ele acha não. Que ele é o auge dele com o auge desses 4. Talvez o auge dele com o auge do Max Crosby, aí é uma outra conversa. Mas o auge top 10 ele entra, velho. Não, top 10 ele entra. Mas o que eu tô falando, no auge do Daniel Hunter, nem no sonho dele ele foi tão bom igual o auge do Nick Bosa, do Micah Parsons, do Myles Garrett e do TJ Watt. E isso não é nada contra o Daniel Hunter, não. É porque os outros... A gente tá falando dos caras... O cara falou uma coisa, né? Assim, esse gap, essa escadinha, ela... Pelo menos eu tô nessa com o Caio. Do Crosby pro Bosa e pro Parsons, o degrauzinho um pouco maior. E acho que do Watt pro Garrett aos dois também é um degrauzinho um pouco maior. Agora uma coisa, né? Esses 4 que a gente tá falando, se eles continuarem o que eles estão fazendo agora, a gente tá falando de caras que vão pro Hall da Fama, muito provavelmente. Então é um outro nível de jogador, não é nem um cara que vai só pro Pro Bowl. Pro Bowl pra esses caras já virou quase que automático. A gente tá falando dos caras que podem chegar no Hall da Fama. O TJ Watt, a carreira dele, ele já tem 4 First Team All-Pros, né? A seleção principal da NFL. Então, o único ano que ele não teve foi quando ele machucou. Que enfim, ele é surreal. Até falando sobre isso, Wesley, a gente lá no The Score, onde que eu trabalho, né? Para quem não sabe, a gente está fazendo agora, a gente vai publicar daqui uns dias
os melhores jogadores dos últimos 25 anos da NFL. Legal. Então vai ter alguns nomes, nenhum desses jogadores entraram, né? Porque a gente está falando dos últimos 25 anos, mas o irmão do TJ Watt, J.J. Watt, ele entrou. Mas aí uma discussão, né? Que o Caio falou, o Wesley falou que ele nem é o melhor da família. Cara, não sei, velho. Não é não. Eu sou isso com o DJ Watt. O JJ, cara. Não, eu também amo o cara. Eu sou fã do cara. O JJ Watt é absurdo. O JJ é muito melhor que o TJ, cara. O auge do JJ Watt, Gilmar, o auge cara, aquela do cena dele com o nariz todo arrebentado, aquilo é um clássico, velho. Aquilo chocou. Quando eu tava começando a ver NFL, o JJ Watt, assim, ele me assustava. Era absurdo o que o cara fazia lá nos Texans, velho. O cara destruía nos Texans. Cara, dos jogadores que a gente viu jogar, o JJ Watt e o Aaron Donald, dos que eu vi jogar, tá? Eles estão bem acima dos outros, viu? Dos que eu vi jogar. E a carreira do Donald melhor que a do Watt, provavelmente, mas... Só que a posição do Watt é mais chave, né? Mas é porque o Watt machucou muito, né? O Watt, os 5 primeiros anos do Watt na NFL, em 5 anos, gente, a gente acabou de falar do TJ Watt, que nos últimos 4 anos ele liderou a NFL em sacks 3 vezes. Nos 5 primeiros anos do TJ Watt, do JJ Watt, ele ganhou o prêmio de melhor defensor na NFL 3 anos. Ele ficou em segundo para MVP. Ele tem uma temporada dele com 20 sacks e 5 touchdowns, incluindo 3 recebidos. Ele jogando de tight end. Ele, antes dele chegar no Houston, Texas, o Houston Texas tinha ido para os playoffs uma vez no período de 11 anos. O Texas nem existia, né, Caio? Vamos falar a verdade. Com ele, 6 vezes nos playoffs no período de 9 anos. O auge do J.J. Watt, para mim, é até maior, do J.J. Watt, até maior do que o do Aaron Donald, só que a carreira do Donald é um negócio... Porque o Donald não machucava, né? Então... realmente, eu acho que essa discussão dos nomes aqui, realmente eu fui leviano, porque o cara jogou de tight end. O J.J. Watt. Mas, assim, nós temos que tratar o J.J. Watt pro Houston Texas como o Ronaldinho Gaúcho pro Atlético. Os caras fundaram essas agremiações, essas clubes. Pra galera que não viu o cara jogar, é a mesma coisa de você pensar um defensor levando o Carolina Panthers pra relevância. É tipo isso. Você vê o nível do cara. Não, é surreal. Dito isso, você quer concluir, Caio? Não, eu só ia falar que no primeiro jogo de playoff da carreira do J.J. Watt, ele teve uma pick six retornada para touchdown e o Houston Texans ganhou o primeiro jogo de playoff da história da franquia. Semana que vem, Fumble ao vivo, primeiro ao vivo do ano, a gente vai tentar fazer mais vezes, vamos fazer o top 10 dos quarterbacks, provavelmente às 21 horas, fiquem de olho nas nossas redes sociais, no Instagram vai ter um anúnciozinho. Gilmar, só relembra pra galera que tá assistindo e ouvindo aí, qual que é o @ do Fumble no Instagram? @Fumble Podcast. É isso aí. Lá nós sigam a gente, enfim. Embaixo aqui o grupo WhatsApp, se você estiver querendo interagir com a gente, tem uma galera massa lá, só entra aí. Eu tenho uma reunião com o Gustavão, para o Gustavão voltar a ativar nossas redes sociais, vamos abrir caixinha de perguntas, os fantasy começando a pipocar. Então, a galera que quiser tirar dúvidas sobre fantasy, também estamos aí. Salve, salve, até semana que vem. Valeu!